Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, um grande prazer, uma grande alegria estarmos juntos nesta noite para compartilharmos uma palavra e, quem sabe, gastarmos um tempo ou utilizarmos melhor o nosso tempo em oração. A palavra oração, ela é muito importante para nós cristãos, aqueles que confiam inteiramente no Senhor, aqueles que esperam a força do seu poder. Gostaria de ler com os irmãos e irmãs alguns versículos da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda quarta-feira é o nosso culto de oração, é o nosso culto de clamor, uma busca incessante da igreja em favor daqueles que precisam, daqueles que passam momentos difíceis, e também um clamor, uma busca diante do Senhor nosso Deus e Pai, querendo encontrar a direção do Espírito Santo, a vontade do nosso Deus para as nossas vidas, para a comunidade, para a igreja, para a nossa cidade, nosso estado, o nosso país e para todo mundo. O papel que temos como cristãos é ouvirmos a voz de Deus, entendermos o propósito do Senhor e servi-lo com inteireza de coração. É interessante que nesta passagem eu queria compartilhar com os irmãos com o título: a oração do alto. Quando eu falo da oração do alto, eu queria dizer que há também um tipo de oração que é carnal, que é terrena, que é humana. Uma oração que visa apenas os interesses humanos, os nossos desejos, atender aos nossos deleites. E a oração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite é a oração do alto. Interessante que quando nós estamos com a oração do alto, buscando a oração do alto, ela traz consigo tristeza e angústia. A oração do alto produz isso em nós, tristeza e angústia. Jesus, quando estava no Getsêmani, que significa prensa, lugar de prensa, lugar de pressão, Jesus ele tinha um desejo, mas ele conseguiu através dessa prensa separar o desejo do homem, o desejo humano, o desejo terreno, com relação ao desejo do reino, ao desejo do alto, a oração do alto. Jesus entendia o momento da batalha e ele escolheu que fosse feita a vontade do Pai e não a vontade dele. Mas ele disse aos discípulos que a alma dele estava triste, angustiada à morte. Isso é o que todos nós passamos e passaremos quando estivermos envolvidos num momento de oração do alto.
A oração terrena, a oração humana, ela traz um deleite, ela atende aos deleites da nossa carne, aos nossos desejos, e por isso traz uma certa sensação prazerosa, mas isso é terreno, isso é humano, isso é carnal. O momento em que estamos na oração do alto, ele traz angústias e tristeza, porque há um confronto entre o desejo do alto, o desejo do Pai, o desejo terreno e o desejo humano. Guardem sempre isso, meus amados irmãos e queridas irmãs. A nossa alma tem o seu desejo, ela tende à satisfação dos seus desejos. Ela tudo faz para que os seus desejos sejam atendidos. E isso, consciente e inconscientemente, todo homem e toda mulher trabalha. Por isso Jesus dizia que a alma dele, ele estava triste e angustiado à morte, porque ele estaria passando por essa prensa. É interessante também lembrar os irmãos e irmãs que Jesus ele fala sobre vigiai. Ele faz um pedido aos seus discípulos: vigiai. É necessário que vocês vigiem comigo. É necessário no momento de oração, irmãos, a unidade, um foco, um propósito. Jesus ele tinha um foco numa oração do alto, e os discípulos poderiam ter um outro foco, um outro propósito. Jesus estava ensinando-nos um princípio fundamental no momento de oração, que haja unidade. Vigiai comigo. E essa palavra vigiar significa estar atento para não ser surpreendido por uma calamidade destrutiva. Quando Jesus falou isso para os discípulos, estava dizendo assim: olhem, prestem atenção, fiquem atentos para que vocês não sejam surpreendidos, para que não pegue vocês de surpresa, despreparados, uma calamidade destrutiva. Então, pegar de surpresa significa que a pessoa não estava preparada, não estava atenta, não tinha exercitado, não tinha feito um planejamento. E nós, como cristãos, precisamos nos conhecer Deus, conhecer os nossos inimigos, saber como é o modus operandi dele, como os nossos inimigos trabalham, para que nós não sejamos surpreendidos. Vigiar é estar atento e orar. Orar é a oração do alto, é ouvir o coração de Deus, ouvir a vontade de Deus. Interessante também lembrar nesses versículos que fala a palavra entreis, para que não entreis em tentação. Esse entreis em tentação significa colocar-se sob pressão da tentação, ficar vulnerável. Nós, como cristãos, quando falarmos em oração, que deveria ser todos os dias, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Se nós entendêssemos essa palavra, esse significado, nós estaríamos atentos a todo momento, a todo instante, estaríamos vigiando para que nós não entremos em tentação, para que nós não entrássemos em tentação, ou para que nós não nos colocássemos numa situação de vulnerabilidade. Algumas pessoas, elas se colocam em condições de vulnerabilidade. Por quê? Porque não há planejamento, porque não há discernimento, porque não há entendimento, porque não há compreensão, não há atenção com relação ao mundo espiritual e à sua própria alma, a sua condição espiritual. Entreis em tentação, colocar-se em condição de vulnerabilidade. E tentação é sedução ao pecado. Cada um de nós deveria se conhecer muito bem, cada um de nós deveria saber quais são as suas debilidades, quais são os seus pontos fortes, no que ou em que área precisaremos crescer, amadurecer, nos fortalecer. Tudo isso tem a ver com o momento de oração, de estarmos em vigia, estarmos atentos para nós não entrarmos em tentação, não nos colocarmos numa condição de vulnerabilidade. Deleite, algo que está muito forte em cada um de nós. E no versículo 38, quando Jesus diz: vigiai comigo, mais uma vez eu queria frisar com os irmãos e irmãs a importância do objetivo e unidade.
Já no versículo 40, fala adormecidos. Essa palavra adormecidos dá a condição de morto, faz uma relação com a condição de morto, alguém que não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. Aqueles discípulos estavam adormecidos, como mortos. A presença deles ali não fazia diferença nenhuma na questão espiritual, na batalha que estava sendo travada. Eles estavam fisicamente presentes, porém distantes, ausentes no campo espiritual daquela batalha. Jesus chamou a atenção deles dizendo: nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Nenhuma hora vocês tiveram a capacidade ou a força espiritual para se posicionar contra a tentação, para não se colocar em condição de vulnerabilidade? Depois de tudo isso que nós meditamos, falamos, desse tempo nosso de reflexão, eu gostaria de convidar você, meu amado irmão, minha querida irmã, gostaria de convidá-las para que fechássemos nossos olhos nesse momento, fizéssemos uma oração, depois dessemos continuidade. Nós temos um tempo para continuarmos orando pelas necessidades da sua família, pelas necessidades da igreja, pelas necessidades do nosso país, pelas autoridades, pelos nossos filhos, pelas famílias, pela evangelização, pelas missões, para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, transformadas, para que a nossa nação prospere, seja livre dessa pandemia, livre das crises, que haja uma direção, que haja honestidade, livramento de toda a corrupção, unidade do corpo de Cristo. Nós temos muitos motivos para estarmos orando, e eu convido vocês a orarmos agora e que vocês deem continuidade o tempo que vocês puderem, para que essa oração ela seja uma oração do alto, segundo o coração de Deus. Eu convido agora você, meu irmão, eu convido você agora, minha irmã, feche seus olhos, em nome de Jesus, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos como único Deus e Senhor. Pai, esta é a tua palavra, a palavra que o Senhor dirigiu a nós, a palavra que o Senhor desejou que chegasse até nós, essa experiência sobrenatural, espiritual que Jesus passou com os seus discípulos no Getsemane, um lugar de prensa, um lugar de pressão, um lugar de separação entre a vontade tua, Senhor, e a vontade dos homens, local de discernimento, de entendimento, local onde o Senhor levou os seus discípulos para que eles fossem exercitados e entendessem e soubessem da questão espiritual, o sono que veio, a sonolência que abateu os discípulos e os impediu de estarem vigiando, de estarem atentos, porque não estando atentos, eles fatalmente seriam acometidos por essa sonolência e também seriam abatidos. O Senhor Jesus os chamou e perguntou: nenhuma hora pudesses vigiar comigo, nenhuma hora fosses capazes, nenhuma hora pudesses vencer a carne, vencer a sedução do pecado, nenhuma hora vocês foram capazes de se posicionar desta forma. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Senhor amado, que a igreja possa discernir e entender todos esses princípios, a importância da vigia, a importância da oração, a importância do conhecimento que nos faz fortes e prevaleceremos contra o império da morte. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando crescimento para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.